Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do último dia 22 de janeiro de 2026 e o título é Ação. Vamos lá. Gosto muito de pesquisar a origem de certas palavras, sua etimologia. O título Ação tem origem no latim, vem de actio onis, que significa ato de fazer, operação, execução, derivando do verbo agere, que quer dizer agir, fazer, conduzir. No atual momento, essa palavra expressa uma necessidade urgente. Estamos em meio a um conflito onde o bem e o mal se degladiam, um para conquistar a liberdade e o outro para manter o controle e a manipulação. A cada movimento da luz, as sombras se agitam em desespero e atacam sem piedade. Contudo, é quase impossível parar um coração determinado e carregado de fé. Coração, do latim cor, cordis, que significa o órgão vital, mas também o centro das emoções e da coragem. Coragem seria, então, a bravura que vem do coração. Hoje, presenciamos homens, mulheres, jovens e idosos se munindo de coragem para enfrentar um sistema que tenta esmagar os bons, aqueles que não aceitam suas injustiças. Há que se lembrar que coragem não é ausência de medo, mas seguir enfrentando o que for preciso, apesar dele. O coração não define apenas um órgão vital, mas também o âmago de nossos sentimentos e escolhas. Reflete a alma e a consciência. É a bússola de cada ser. Se conseguimos ouvir e entender sua frequência, sabemos qual caminho é o mais adequado. É chegado o momento de entrar em ação, cada um à sua maneira e dentro de suas possibilidades. Toda grande mudança começa com o primeiro passo, um primeiro movimento, uma nova atitude. Cada personagem desse grande evento tem um papel a desempenhar, seja agindo ostensivamente, verbalizando, posicionando-se, divulgando ou orando. Todas as contribuições são bem-vindas e necessárias. Não é hora de duvidar da própria capacidade e importância. De que lado da justiça queremos nos posicionar? Do lado do bem ou do mal? Dos covardes ou dos corajosos? Dos que se abasteceram na chama da fé ou dos mornos? Dos que gritaram contra as injustiças ou dos que se mantiveram silentes? Seremos o trigo que produz abundância ou o joio a ser descartado? O tempo urge e nos pede para agir. Ouçam o coração, levantem a espada da fé e o escudo da benevolência nos protegerá. E para quem concorda, abre parênteses aqui, concordar com em latim, né, que significa com, mais cordis, que significa coração, é igual ter o coração junto. Fecha os parênteses aí. É chegada a hora de transformar o aprendizado em ação. Enfrentemos com força, coragem, determinação, fé e oração. Na oração, nos conectamos com a fonte criadora, fortalecendo nossa fé e nos enchendo de coragem para cumprir com determinação o propósito que escolhemos nessa jornada. E assim, nada poderá nos parar. Bem, hoje, né, é dia. Estou gravando esse vídeo aqui, hoje é dia 25 de janeiro. Mais ou menos, que horas são agora? Umas 10 para o meio-dia, né? Então, estamos neste momento presenciando, né, um grande movimento acontecendo aqui no nosso país, justamente uma marcha pelos valores. Não as pessoas hoje em dia, né, com essa polarização que a gente vê, as pessoas elas se dividem muito em questão de ideologias e, na verdade, o que a gente está vendo aí é uma movimentação por valores, né? Porque há um lado que tem sido calado, que tem sido sufocado justamente nos seus valores. Então há todo um combate com as questões que são importantes como base de uma sociedade. A gente ouve aí muita narrativa, né? Então é uma luta entre os valores e as narrativas. Então, a gente vê aí se criando pessoas falando contra a família, falando que a família é uma coisa ultrapassada, né? Base familiar, como a gente conhece.
né? A base familiar é uma coisa ultrapassada, querendo desconstruir justamente isso, desconstruir é, valores importantes para a sociedade, como a gente tem é, construído as sociedades saudáveis ao longo do tempo. Porque há valores que são inegociáveis. A gente vai, com o tempo, modernizando, atualizando, agregando coisas novas, né, que vão ampliando, que vão melhorando justamente, trazendo um progresso para a sociedade. Mas há uma base estrutural que a gente não pode mexer, porque você acaba destruindo toda aquela estrutura, né, o que foi construído ao longo do tempo. É a mesma coisa, você constrói uma casa, né? Então você tem ali, né, a fundação da casa, tudo. Você pode, com o tempo, reformar, modernizar o estilo da casa, né? Trocar cor, trocar. Às vezes tem algumas paredes que, inclusive, você pode trocar de lugar, são aquelas que não fazem parte da estrutura, que não vão mexer com a estrutura da casa, que não vão abalar, né, a estrutura. Então você pode modernizar, você pode modificar, mas a fundação ela tem que ser preservada, porque senão aquilo vai desmoronar. E é isso que tem tentado fazer com a nossa sociedade, incutindo aí certas ideias, né, certas narrativas, justamente para desconstruir isso, porque algo frágil, né, uma sociedade frágil, ela é facilmente controlada. E há as pessoas que estão tentando manter essa saúde, né, apesar desses ataques, tentando manter né, a nossa comunidade e a sociedade, o mundo como um todo, ainda saudável, preservando os valores importantes, valores de honestidade, de família, né, de fé, independente, e eu falo de fé, independente de você ter ou não uma religião, mas você se mover por princípios que são de bondade, de empatia, né, de respeito, principalmente o respeito, porque o que a gente vê hoje em dia, porque você pensar diferente de outras pessoas é natural e é saudável, porque se todo mundo pensa igual, as coisas não se modificam, não há evolução, não há progresso. Então é importante que hajam debates, né? Que pessoas tragam novas ideias. Eu, por exemplo, tem pessoas que eu até sigo em redes sociais, livros até que eu li e tal, de pessoas que têm um posicionamento diferente do meu, mas que são pessoas que tratam o outro lado com respeito e trazendo argumentos. E aí, às vezes, tem coisas que você fala, poxa, eu não tinha pensado nisso desse jeito. Assim como eles também, como eles têm esse respeito, eles têm a oportunidade de também ouvir pontos de vista diferentes e também isso agregar, isso traz crescimento, mas o que a gente está vendo é justamente uma barreira, um desrespeito contra as pessoas que pensam diferente. E hoje, normalmente eu falo as coisas assim, né, de improviso, assim, no que vem da intuição, mas hoje, para pontuar isso que eu estou falando, da necessidade da gente agir, e como eu falei, tudo começa com o primeiro passo. E às vezes as coisas demoram muito tempo, né? Tem uma trajetória longa até se conseguir algum resultado. Mas se não houver um início, se não houver um primeiro passo, as coisas não vão acontecer. Se você quer chegar a um destino e você não der o primeiro passo, você não vai sair do lugar. Pode demorar anos para você atingir aquele objetivo, você chegar naquele destino que você traçou. Mas se você não der o primeiro passo, não seguir ali aos poucos, você não vai chegar. A gente não consegue conquistar as coisas sem ter a iniciativa. Então, como hoje eu falei, né, que está tendo aí uma marcha, né, pelos valores, pela liberdade, pelas pessoas perceberem que as injustiças não podem ser aceitas, né? Porque eu acho assim, se você é uma pessoa que você aceita a injustiça porque ela é cometida contra alguém que você não gosta, que tipo de pessoa você é? Né? A gente viu aí ao longo da história tanta crueldade que foi cometida com pessoas
porque foram criadas, as pessoas foram assim até desumanizadas para justificar crueldades que não são justificáveis. Você pode não gostar daquela pessoa, mas você não pode aceitar que uma desumanidade seja cometida. Né? É um ser humano que pensa diferente de você e tem esse direito. O que a gente não tem direito é de desrespeitar, de agredir, mas o direito de pensar diferente é um direito que todo mundo tem. Só que a gente vê um lado aí que não aceita, que tenta calar o outro, né? E o outro, assim, que discorda, mas não tenta calar. E muito pelo contrário, eu acho que assim, as pessoas têm realmente que falar, que mostrar o que elas são, porque isso você pelo menos sabe com quem você está lidando. E aí você pode escolher se é uma pessoa que é saudável para a sua vida, que é uma relação que não é tóxica, que é uma pessoa que pode estar, né, agregar alguma coisa para você ou não. Então, quando você permite que o outro fale, para você, você traz o benefício para você de saber com quem você está lidando. É ao contrário do que a gente vê do outro lado, de querer calar, de querer calar. E também, muitas vezes as pessoas, e a gente vê ali que as pessoas são muito apegadas a certas narrativas, ao ponto de que, mesmo que elas estejam ali, porque os fatos não mentem, os fatos estão ali, na cara de todo mundo. Então, aquelas pessoas que escolhem não enxergar, ou que escolhem passar pano, ou deixar para lá, muitas vezes o fazem porque para não ter que tomar atitude, para não ter que, às vezes, reconhecer que cometeu um equívoco, que estava equivocado com relação a alguém que ela admira, ou com alguém com alguma narrativa, alguma coisa assim. Então, é importante, né, que a gente. Até tem um barulhinho aqui, alguém acho que está batendo aqui, até me desconcentrou. Então, e justamente essas pessoas, às vezes, a questão é falta até de humildade, de não querer assumir o equívoco que elas cometeram. Porque é difícil, às vezes, a gente assumir os nossos erros, né? E pior, e mais difícil ainda retomar a rota, né? Quando a gente tem esses desvios. E muita gente prefere ficar na zona de conforto. Mas aí são escolhas. Desde que haja respeito, cada um, cada um com as suas escolhas e as consequências advindas delas. Então, assim, eu vou citar alguns exemplos históricos aqui que eu justamente para reforçar essa questão do quanto é importante a gente se posicionar, mesmo que a princípio pareça que é algo que não vai dar resultado. Muita gente aí às vezes fala, isso é uma bobagem, não vai dar em nada. Todo primeiro passo acaba chegando a algum lugar. Então, eu vou começar aqui falando de 1963, que teve uma manifestação histórica com 250 mil pessoas, que é conhecida como Marcha para Washington por Empregos e Liberdades, que foi aquela promovida por Martin Luther King e mais alguns outros, né, algumas outras pessoas que encabeçaram essa iniciativa, e que eles lutavam pelos direitos civis, o fim da segregação racial e a possibilidade de empregos, porque realmente naquela época o racismo era algo, principalmente lá nos Estados Unidos, né, era algo muito real, muito forte, né, muito desumano, realmente, né. Para a gente hoje é inconcebível, né, se pensar, né, que uma pessoa não possa entrar num ônibus e sentar por conta da cor da pele dela. É totalmente inaceitável. Mas, naquela época, era algo legal. E houve esse primeiro movimento, que também todo mundo achava que não ia dar em nada. É uma marcha, né? Uma marcha totalmente pacífica. Martin Luther King era um pacifista, um ativista e pacifista. E lá nessa manifestação pacífica, né, pelos movimentos, pelos direitos civis, né, das pessoas negras, foi quando ele teve aquele discurso famoso dele, né, eu tenho um sonho, né, I have a dream. E com o tempo, né, essa marcha foi em 1963.
2 anos depois, em 1965, teve a aprovação da Lei dos Direitos Civis. Não, em 1964, um ano depois, teve a aprovação da Lei dos Direitos Civis, e em 1965, 2 anos depois, a Lei do Direito ao Voto. Então, veja, levou um tempo, levou aí 2 anos para eles conquistarem vários direitos importantes para eles. Mas se não tivesse tido aquele primeiro passo, aquela primeira marcha, que todo mundo achou que talvez não fosse, né, dar em nada, como falam agora também, não teriam tido esses resultados, né? Então, foi uma marcha que demonstrou força da união dos movimentos, né, sindicais, religiosos, direitos humanos na época, na luta contra o racismo. E o Martin Luther King, ele era advogado, pastor, ativista dos direitos humanos e pacifista. Sempre ele prezava para que tudo acontecesse de forma pacífica, né? Nunca de movimentos de quebradeira, de nada, como a gente viu ao longo do tempo aí, houveram alguns outros talvez com a mesma pauta, mas que acabaram partindo para agressões, para violência, e eu acho que acaba não dando o resultado esperado, né? E aí, nessa marcha, vieram manifestantes de todas as partes do mundo que chegaram a Washington caminhando, né, pelas estradas até chegarem lá. Então, e tudo transcorreu na mais perfeita ordem e civismo. E os frutos vieram. Demoraram aí algum tempo, mas ali foi o início. Também em 1930 teve a Marcha do Sal, que foram 386 quilômetros, que foi promovida pelo Gandhi, na Índia, que era um protesto contra o monopólio britânico, porque a Índia ela foi, né, ali colônia lá, ela era britânica, né? E aí os britânicos controlavam ali o monopólio do sal, da extração de sal. Então, eles cobravam impostos e também proibiam a produção de sal pelos próprios indianos. E aí teve essa marcha aí de 386 quilômetros, que ela foi de 12 de março até 5 de abril, foi uma longa marcha, né? E no início dela tinha apenas 38 pessoas. E aí foi crescendo para milhares ao longo do processo, porque né, a caminhada foi longa e aí as pessoas foram se juntando, né, ao propósito inicial. Essa marcha, ao final, teve prisão de 60 mil pessoas, mas impulsionou um movimento da independência que aconteceu em 1947. Olha, esse foi o início, demorou, mas os movimentos continuaram acontecendo até que houve a independência. Então, e esse se tornou, essa Marcha do Sal, acho que é Satyagraha, que chama Satyagraha, ela se tornou um símbolo mundial de resistência pacífica, né? Foi um ato de desobediência civil não violento. Então, e acabou dando resultados, porque houve realmente a independência. Demorou, mas se ninguém tivesse começado, eles talvez tivessem ali demorado muito mais tempo, né? Então, assim, as coisas sempre têm que ter um início. Teve também inclusive tem um filme aí muito conhecido, que acho que é Coração Valente, né, com o Mel Gibson, que é a história do William Wallace, que foi um líder da resistência escocês contra também a dominação inglesa, né? Porque naquela época, nas antiguidades, tinham algumas, né, os romanos, os ingleses, né, eles dominavam ali as regiões. E foi no final do século XIII, início do século XIV, começou lá por 1297, mais ou menos, 1298, por aí. E ele foi considerado assim também um símbolo da liberdade, né? Que ele começou também um movimento para
ali já não foi tão pacífico, foi essa uma luta, né? Eles tiveram muitos conflitos e tal, mas para conseguir a liberdade. E ele não conseguiu, porque ele foi executado, aí ele se transformou em mártir, e que acabou sendo um símbolo para a conquista da liberdade. E a Escócia só foi libertada, ele foi executado em 1305. E a Escócia só foi libertada da Inglaterra por Robert de Bruce em 1314, quer dizer, levou 9 anos. E teve a independência reconhecida no Tratado de Mounthampton em 1328. Então, as ações do William, elas inspiraram a luta que foi consolidada posteriormente pelo Bruce, né, pelo de Bruce. E aqui no Brasil também, aí já é assim, uma coisa que eu já não presenciei essa marcha, mas eu vivi ali, né, na época da adolescência, consegui presenciar certos acontecimentos advindos disso. Teve a Marcha da Família com Deus pela Liberdade em 1964. E aí teve uma série de manifestações públicas com o objetivo de se opor ao comunismo e às reformas progressistas lideradas pelo João Goulart naquela época, na década de 60. Porque havia um movimento realmente para assim, instaurar o comunismo, porque foi na época, inclusive, da Guerra Fria, e que havia, né, essa separação do mundo, né, entre o comunismo e o liberalismo, o capitalismo, e principalmente os que representavam muito, né, essa divisão, essa polarização era a Rússia e Estados Unidos, né, que eram as duas potências maiores que dividiam o mundo, na verdade, né, um se posicionando a favor da Rússia, outros dos Estados Unidos, de uma sociedade mais liberal, né, e na Rússia era o comunismo que, se a gente for pesquisar, a gente sabe, né, o quanto isso trouxe de crueldade, de atraso e de miséria, né, para muitas populações do mundo, porque na época teve lá a cortina de ferro, né, dos países que eram controlados pela União Soviética. Então aí, né, são coisas por isso que é importante a gente conhecer a história, para que a gente perceba os movimentos quando ela está querendo se repetir. Né? Então, assim, a gente está vendo aqui no nosso país esse movimento, porque é justamente essas pessoas que foram derrotadas na época dessa Marcha da Família em 1964, uma boa parte delas está hoje no poder do nosso país. Então, elas voltaram, né? Elas foram perdoadas, voltaram e voltaram com o mesmo objetivo, quer dizer, não houve uma mudança de mentalidade. Elas foram reconstruindo o caminho delas de uma forma sutil, assim, se infiltrando. E por isso que hoje a gente vê o quanto a juventude, principalmente nos meios universitários, teve a mentalidade, né, corrompida, manipulada. Porque eu lembro, na minha época de faculdade, não existia, os professores não faziam o que a gente vê as universidades fazendo hoje em dia, né, de querer manipular a opinião, a mente dos alunos. Né? O professor ele não ficava batendo na tecla de narrativa nenhuma. A gente podia desenvolver um pensamento crítico, a gente tinha liberdade para ler vários autores e desenvolver um pensamento realmente crítico do que realmente fazia sentido para a gente, do que estava de acordo com os seus valores ou não, né? E hoje a gente já vê que não tem essa diversidade, né? Eles falam muito. Então, o problema dessa turma aí é que eles têm uma narrativa, eles falam muito,
mas eles não vivem o que eles falam. Então, eles falam em diversidade, mas se você tiver uma opinião contrária, hoje a gente vê nas universidades pessoas que são caladas e que são expulsas e agredidas fisicamente por terem um pensamento diferente. Isso aí está nas redes sociais, isso está na mídia, isso está em qualquer lugar que as pessoas forem pesquisar, e não adianta tentar falar, isso é mentira, está aí, são fatos, né? Recentemente, até inclusive, teve um advogado que foi dar uma palestra numa universidade federal, não pôde palestrar, por quê? Porque ele não tem o pensamento, não faz parte daquela narrativa, daquela ideologia hegemônica ali que é tão aplicada, né, pelos professores mesmo, né, que ficam ali estão numa posição de hierarquia ali e usam isso de forma abusiva para conduzir a mente dos seus alunos ali. Isso é assim imoral e, e eles estão assumindo assim uma baita responsabilidade para a vida deles. Como aí eu já falo mais assim até espiritualmente falando, porque nada passa impune, né? A lei do retorno está aí e tudo que você causa de prejuízo você vai ter que responder em algum momento. Então, assim, quando você não respeita o livre-arbítrio do outro, né? O direito de escolha do outro, você interfere ali, você está assumindo ali uma dívida que você vai ter que em algum momento pagar por aquilo por aquele mal que você está causando, porque a gente, nós estamos aqui justamente para aprender, para evoluir, e é através do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas, que a gente evolui e que a gente mostra, né, que a gente expande a nossa consciência e a gente expande o que a gente tem como essência. E também é uma forma de você limpar as suas sombras, de você aparar as arestas do que você ainda precisa melhorar. Agora, se você está sob, não que você não tenha culpa também, né? Porque a gente vê aí nas universidades muitos jovens que não aceitam aquela manipulação e eles vão em busca de conhecimento fora das universidades. Só que eles não conseguem compartilhar aquele conhecimento porque o ambiente ele é totalmente controlado, né, pela narrativa hegemônica ali. Então, assim, mas eles escolheram não serem manipulados. Eles foram atrás da informação para formar um pensamento crítico. E a maioria deles, dentro da universidade, não tem voz. Muito pelo contrário. Recentemente teve uma menina aí também, aliás, tem vários casos, né, de pessoas que acabam sendo até retiradas, né, expulsas da universidade porque têm um pensamento diferente. E isso é inaceitável. Então, acho que chegou um momento em que as pessoas têm que se posicionar e de que lado elas querem estar da história. Né? Então, assim, se você é uma pessoa que preza pelos valores de honestidade, de família, de fé, né, de não fé assim como religiosidade. Você não precisa ter uma religião, mas a gente sabe o que é o bem e o que é o mal, né? E eu acho que existe realmente aí uma força, né, a fonte criadora, como eu falo, né, que nós somos fractais desta fonte criadora, né? Nós somos luz, nós estamos aqui também com um papel importante. Eu acredito que se nós estamos aqui, né, vivendo uma vida aí material, a gente tem um papel aqui neste momento e neste mundo. A gente tem aqui alguma função. E por isso que eu falo que cada um tem aí que assumir a responsabilidade pelo mundo que a gente está querendo construir, né? Pela justiça, um mundo mais justo, um mundo mais equilibrado, um mundo de respeito. As pessoas não precisam pensar exatamente igual, mas elas têm que aprender a respeitar. Eu acho que esse é o maior aprendizado de hoje em dia.
é o respeito. Mas para você, mas para isso a gente também tem que se impor, e a gente tem que ter coragem, a gente não tem que ter medo, porque hoje em dia o que a gente vê é as pessoas tendo muito medo de assumir as próprias verdades, né? De falar, de se posicionar e falar, né? E defender aquilo que acredita. Ah, então, por exemplo, eu acredito para mim é negociável honestidade, família, né? Respeito à vida desde a concepção, por exemplo, eu acho que a gente tem que respeitar, né? E tudo bem, há pessoas, e olha que assim, hoje as coisas estão, apesar dessa gritaria, né, desse povo que se vitimiza e que fala tanto em preconceito e que fala tanto em segregação, eles não sabem, assim, na época em que eu era adolescente, né, na década de 60 e 70, realmente as coisas eram mais, a questão do preconceito era muito mais pesada. Então, assim, naquela época, uma garota, por exemplo, que engravidasse sem ser casada, os pais expulsavam de casa, ela era condenada por toda a sociedade, era mal vista, né? As mulheres que se separavam, que na época era chamada de desquite, né, que eram as desquitadas, também eram mal vistas. Então, assim, houve essas pessoas naquela época que começaram, né, essa luta por assumir o que elas queriam e assumir as próprias responsabilidades pelas escolhas delas, e que foi trazendo uma evolução também, em que hoje em dia ninguém nem tem esse povo aí que se vitimiza por tudo, que se ofende por tudo, não imagina o que realmente, onde realmente essa luta por respeito começou, né? E hoje a gente vê muita distorção, muita gente querendo exigir coisas que não são, na verdade, é, elas alegam desrespeito de coisas que não são desrespeitosas. As pessoas querem que os outros, aí é diferente, justamente é uma imposição, né? Hoje em dia não é um combate ao preconceito, é uma imposição de que as pessoas aceitem as suas escolhas, elas concordando ou não. E aí, e não é bem assim que funciona. Eu acho que assim, a pessoa pode não gostar, pode não aceitar. Se ela respeita, ok, é um direito dela não gostar e não concordar. Mas ela tem que respeitar. Ela não pode ser agressiva, ela não pode ser violenta contra o outro que pensa diferente ou que vive uma vida diferente do que ela acha que é o correto para ela. Só que hoje a gente está vendo pessoas querendo impor as visões de mundo delas, escolhas delas, aos outros. E se o outro não concorda, embora respeite, não é suficiente. O outro tem que aceitar e tem que concordar. Ontem eu vi um vídeo assim, a gente fica indignado, né? De duas pessoas, duas mulheres trans que estavam no restaurante e o garçom, acho, sem querer, chamou uma delas de senhor. Porque eu não mostrou só uma, provavelmente a outra devia ter uma aparência mais masculina, sei lá. E aí, nossa, elas fizeram carnaval, fizeram o gerente chamar o rapaz para se desculpar. E o rapaz foi humildemente, pediu desculpa, que foi, né? Ele não teve intenção e tal. Mas a pessoa era muito agressiva, uma delas lá, que não foi a que foi chamada de senhor, foi a outra que se doeu. E agressiva, e falando, e assim, destratando realmente, humilhando o rapaz. Então, assim, isso não é uma questão de você. Isso já extrapolou a pessoa, não é questão de desrespeito, entendeu? Desrespeito está sendo dessa pessoa que o outro já pediu desculpa, já se desculpou, podia ficar por aí, não. E ainda ela cometeu um ato assim ridículo dela baixar a blusa e mostrar, né, os seios para falar ela fala, isso não é uma coisa de mulher. Aí, né, eu como mulher, isso não é algo de uma mulher, porque assim, uma mulher ela não se define pela aparência, pela forma física dela. Porque tem mulheres aí, né, que passaram por mastectomia, por exemplo, não tem o seio, e isso não faz com que ela não seja mulher.
Não é isso que vai fazer ela mulher ou não. É uma coisa muito mais complexa, né? A alma feminina é algo muito mais complexo, assim como a alma masculina. Cada um tem as suas características, as suas peculiaridades, e ambas, né, tanto masculino como feminino, a energia masculina e a energia feminina, são importantes para construir, né, uma sociedade saudável, um mundo saudável. A gente precisa de toda. São complementares, são energias complementares. A gente precisa dessas duas forças. E é isso que essas pessoas não conseguem entender. Elas se pegam em superficialidades e acham que por essas superficialidades elas podem definir as coisas e exigir que os outros, né, enxerguem. Né? Então, porque ela virar para o rapaz e falar assim: você olha para você não tá, você não está vendo uma mulher? Pode ser que ele não estivesse vendo, mas ele teve que concordar que estava. Então, assim, você tem que abrir mão até do que você está enxergando para porque o outro não respeita, né? Porque para você ser para você não ser agredido, para você não ser cancelado, né? Como diz hoje em dia. Então, assim, as coisas extrapolaram muito e é por isso que a gente tem realmente que se posicionar e que a gente tem que agir com respeito, mas a gente também tem que exigir respeito, né? Tem que ter um limite, porque eu acho que as coisas chegaram num ponto crucial, por quê? Porque justamente por conta desse medo, né, da opinião alheia, a gente foi recuando, 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 até que chegou num ponto que a maior parte das pessoas acabou ficando encurralada por uma minoria barulhenta. E a gente tem que reassumir, né, o papel de cada um na sociedade, respeitando os outros, mas também impondo o limite. Eu te respeito, mas você também tem que me respeitar. Sabe? Eu não concordo com você, respeite seu posicionamento. Mas você também tem que respeitar o meu e não pode me agredir pelo fato de eu pensar diferente. Então é isso que a gente tem que assumir, porque há muita injustiça acontecendo, e quando a gente se cala, né, diante da injustiça, porque a gente não gosta da pessoa que está sofrendo injustiça, em algum momento isso vai nos atingir também. Porque isso faz parte, né, do jogo aí da vida. Né? E inclusive, tem uma frase do próprio Martin Luther King que diz que uma injustiça em algum lugar, ela ela é uma ameaça à justiça em todo lugar. Então, a cada vez que você se cala diante de uma injustiça, você está permitindo que o mal avance, que a injustiça acabe chegando a todos, inclusive a você. Né? Porque o mal, ele não tem lealdade. Então, muitas pessoas que hoje defendem, né, certas ideologias nefastas que controlam as pessoas, inclusive o medo é uma ferramenta do mal. A luz não trabalha com o medo, a luz trabalha com a verdade. Então, assim, cada vez que essas pessoas que acham que apoiando essas ideologias aí nefastas, que não têm o menor pudor em cometer injustiças, em oprimir as pessoas, em calar as outras pessoas, elas acham que porque elas estão do lado dos opressores, elas vão ter a proteção deles. Mas o mal não tem lealdade. Em algum momento, quando essas pessoas forem inúteis, elas serão também transformadas em oprimidos. Então, esse título, né, fala de ação, é algo que, neste momento, com o que a gente está vendo acontecer hoje no nosso país, né, essa marcha, né, por um despertar da consciência das pessoas para o que é realmente importante para uma sociedade equilibrada e justa, que faz com que a gente se posicione da forma como cada um puder. Né? Quem pode participar, participa, quem não pode, divulga, se posiciona, porque a voz da gente tem, mesmo que seja, meu canal é pequenininho, mas que atinja uma, duas, meia dúzia de pessoas e que traga um pouco de consciência, isso já é importante, porque essas pessoas vão acabar levando isso para uma ou duas,
E é assim que se faz, assim que a luz trabalha, assim que a luz se espalha, né? Levando a palavra, sem agressividade, levando a importância do respeito, né? Que é a base que está faltando, eu acho que a hora que a gente conseguir reconstruir o respeito, porque também eu lembro que na minha adolescência, meus pais, meus tios, a família, naquela época tinham só dois espectros ali políticos também, tinha MDB e Arena, que eu lembro, que eles discutiam muito e ficava aquelas discussões acaloradas, mas ninguém brigava, como a gente vê hoje em dia, famílias se separando por questões de desavenças de opinião. Não havia aquilo. As opiniões divergentes, elas podiam discutir e tal, não sei o quê, mas não separava ninguém. Havia o respeito, né? Podia discutir ali, mas havia o respeito. Ninguém queria impor nada para ninguém. Ninguém separava a família por conta de desavenças de opiniões, de desacordos, de divergências de opinião. E hoje a gente vê muito, isso é inaceitável. Pessoas que se diziam seus amigos, vê que você pensa diferente, quebram, cortam as relações, entendeu? Então, assim, é isso que a gente tem que reconstruir, essa harmonia, né? Essa possibilidade de convivência que está difícil. E aí, cada um fazendo a sua parte, né? Se posicionando, falando, orando. A gente precisa muito, o mundo precisa de muita oração, muita luz e muita proteção. E a gente está aqui, a gente tem essa energia, a gente pode doar a nossa energia, a nossa vibração para trazer de volta esse equilíbrio, a justiça, a harmonia e o bem, né? A luz para o nosso planeta, que é isso que a gente está precisando. Né? Isso é no nosso país e no mundo inteiro, certo? Então é isso. Hoje o vídeo ficou um pouquinho mais longo, né? Tinha muitas coisas para falar. E vamos ver aí como é que as coisas também vão se desenrolar, né? Que já está acontecendo justamente neste momento. Acabando o vídeo, eu vou lá ver o que está acontecendo. E agradeço a companhia de vocês aí, que fique essa reflexão, né? Para a gente reconstruir aí a nossa sociedade, o nosso mundo de uma forma mais saudável, né? Fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.